Olá, boa tarde. Eu sou Raquel Mesavila, sou nutricionista, professora de nutrição, sou do Conselho Regional de Nutricionistas 4 e membro da rede IBFAM Brasil, que é uma rede internacional em proteção ao aleitamento materno. E hoje, comemorando a Semana Mundial de Aleitamento Materno, eu venho trazer uma norma, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, conhecida como NBCAL, e abordar um pouco de como a gente, como profissional de saúde, pode ajudar a apoiar e proteger o aleitamento materno a partir do conhecimento, da sensibilização e de cumprir o que a norma traz para a nossa prática. Então, nessa apresentação, eu vou abordar o que é a rede IBFAM, um pouco do Código Internacional, quais são os produtos que são abrangidos e regulados pela NBCAL, o que é promoção comercial, que hoje em dia se fala muito e se vê muito, e especialmente é o que se mais tem de infração em relação à NBCAL, a rotulagem, os tipos de materiais, tanto materiais técnicos, científicos, quanto educativos e promocionais, falar sobre conflitos de interesse e um pouquinho do monitoramento realizado pela Rede IBFAM Brasil. Bom, a Rede IBFAM é uma rede internacional em proteção ao aleitamento materno, no direito de amamentar, foi fundada em 12 de outubro de 1979, após uma reunião conjunta da OMS com a Unicef, em Genebra, e então foi formada aí uma rede, uma grande rede com mais de 270 grupos de ativistas e pontos focais espalhados por cerca de 160 países. No Brasil, a rede IBFAM se encontra há 42 anos. O objetivo da IBFAM é coordenar esforços de proteção ao aleitamento materno, compartilhar informações e aumentar a consciência mundial sobre a importância da amamentação e os perigos potenciais da alimentação artificial na infância, desenvolvendo estratégias que combatam a desnutrição de maneira justa, equitativa e sustentável. Então, em cada pontinho vermelho do planeta existe uma rede IBFAM, no Brasil, em todos esses estados. São 7 princípios que a rede traz. Todas as crianças têm o direito ao mais alto padrão de atendimento de saúde. Famílias, em particular, mulheres e crianças, têm o direito ao acesso à comida adequada e à nutritiva água e saúde sustentável e acessível, suficiente. Mulheres têm o direito de amamentar e tomar decisões informadas sobre a alimentação infantil. Mulheres têm o direito de receber apoio para amamentar por 2 anos ou mais, exclusivamente por 6 meses. Todas as pessoas têm o direito ao acesso a serviços de saúde de qualidade e informações livres de influências comerciais. Profissionais de saúde e consumidores têm direito de serem protegidos de influências comerciais que podem distorcer seus julgamentos e decisões. E as pessoas têm direito de advogar por mudanças que protejam, promovam e apoiem a saúde básica em solidariedade internacional. A Rede IBFAM, que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, colabora com a Política Nacional de Aleitamento Materno, desenvolvendo, então, trabalhos de assessoria e de avaliação de programas que incentivam o aleitamento materno. E o monitoramento da norma é realizado anualmente pela rede para observar seu cumprimento legal, de autorregulação, por parte tanto das indústrias quanto do comércio e também dos profissionais de saúde, né? Especialmente nutricionistas e pediatras. O Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno veio um momento em que havia uma alta taxa de mortalidade infantil e baixa taxa de aleitamento materno no mundo e um marketing abusivo. Então, o Código Internacional ele veio para proteger a amamentação de promoções comerciais e outras táticas, proteger bebês alimentados artificialmente, assegurando instruções e advertências adequadas nos rótulos desses produtos,
e assegurar aos pais uma informação que seja completa sobre os benefícios da amamentação e os custos e os riscos da alimentação artificial. A NBCAL, no Brasil, então, é o código que nós temos, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. O governo brasileiro, então, assumiu, adotou esse compromisso internacional de garantir o direito humano à alimentação por meio da adoção de políticas públicas e ações de proteção, entre as quais um conjunto de leis, resoluções da Anvisa e da Conferência Nacional de Saúde, além de portarias ministeriais para proteger o aleitamento materno das pressões comerciais e do marketing abusivo e antiético. Então, no Brasil, esse código foi adotado em 1988. E o que é, então, a NBCAL? É um conjunto de regulamentações sobre a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade. Então, são atos normativos, portarias, resoluções. Então, a Lei 11.265, onde estão os decretos, os artigos, e o decreto 9.579, na verdade, que vai regulamentar a Lei 11.265. Então, aqui são esses atos que constituem a NBCAL, nesse conjunto, né? Então, a Lei 11.265, de 2006, ela traz as definições de produtos, definições de infância, enfim, traz o que é o comércio, a publicidade, fala sobre a rotulagem e educação e informação ao público. Bom, e quais são os produtos regulamentados pela NBCAL? Então, são esses listados, né? São as fórmulas infantis para lactentes, entende-se lactentes de 0 a 6 meses, e fórmulas infantis de segmento para lactentes, que são crianças de 6 meses a 1 ano de idade. As formas de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco, as fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância, ou seja, de 1 a 3 anos de idade, leites fluidos, leite em pó modificado, similares de vegetal, alimentos de transição e bebidas à base de leite ou não indicados para lactentes e crianças de primeira infância, alimentos à base de cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, e bicos, mamadeiras, chupetas e também protetores de mamilos. Então, aqui a norma vai trazer a definição de todos esses produtos, né, o que são as fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de segmento para lactentes, vai trazer, né, aqui são os exemplos, aqui as fórmulas infantis de segmentos para crianças de primeira infância, os leites fluidos ou em pó, né, as definições do que é um leite modificado, por exemplo, alguns exemplos, os alimentos de transição e o que é alimento à base de cereais, exemplos, as fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco, a definição de mamadeiras, bicos e chupetas, e a definição de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas. Então, a lei e o decreto trazem todas as definições de cada um desses produtos que são abrangidos pela NBCAL. São os exemplos. E o que é promoção comercial e rotulagem? Então, vamos lá. O que é uma promoção comercial? É um conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente de empresas responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto. Então, a indústria vai realizar atividades, ações que vão induzir, a partir da promoção comercial, de preços ou de exposição especial daquele produto, e que vai induzir, então, a aquisição desses produtos pelo público. Então, exemplos de promoção comercial que nós podemos observar tanto em lojas físicas
como nos próprios produtos ou na internet, enfim. Então, é o merchandising, é a divulgação pela internet, em propaganda de TV ou de rádio, exposições especiais em vitrines ou em expositores, em ilhas. Então, há uma forma de dispor esses produtos para que chamem a atenção dentro de lojas, mercados ou farmácias. Sinalizadores internos como displays, bandeirolas, cartazes, esteiras, cupons de desconto ou preço abaixo do custo daquele determinado produto, produtos que são vendidos, mas que também promovem prêmios ou brindes daqueles produtos, embalagens promocionais, embalagens fantasia, kits que são agregados aos produtos e esses produtos outros não são abrangidos pela legislação, produtos em ponta de gôndola ou em pirâmide dentro de uma farmácia, por exemplo, a divulgação em meio escrito como folder, mala direta, outdoor, encartes, panfletos, com informações de preços, promoções ou descontos. Então, são várias formas de se promover um produto, de realizar uma promoção comercial que as empresas fazem, né, para garantia daquela venda e para o lucro, né, sempre com o objetivo de lucrar. Então, aqui são alguns exemplos de material promocional. E o que diz a lei? No artigo 4º, diz o seguinte: é vedada a promoção comercial destes produtos, fórmulas infantis para lactentes, ou seja, fórmulas para crianças de 0 a 6 meses, fórmulas de nutrientes para recém-nascido de alto risco, mamadeiras, bicos e chupetas. Então, nenhuma forma de promoção pode ser empregada a esses tipos de produtos abrangidos pela norma. No artigo 5º, diz que a promoção comercial é permitida com destaque visual ou auditivo da seguinte frase do Ministério da Saúde: o Ministério da Saúde informa, o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Então, esses produtos podem ter promoção comercial, fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância, leites fluidos, leite em pó, leites modificados e similares de origem vegetal, desde que acompanhados da frase do Ministério da Saúde. E o composto lácteo? O composto lácteo não é leite, né? E as propagandas dos compostos lácteos promovem esse produto, esse alimento, né? Como se fosse um alimento nutritivo. Que, na verdade, não é um alimento, é um produto ultraprocessado, né? Mas eles promovem como, né, fossem um produto e que ajudaria no desenvolvimento e aprendizado das crianças. No entanto, é um produto desnecessário. Geralmente, o composto lácteo, é importante falar, são tratados como similares em pontos de venda físico e na internet, geralmente têm preços menores, estão sempre em promoção, né? Porém, nos rótulos é confuso, né? Porque parece um leite em pó. Então, a ausência da frase de advertência ocorre nesses pontos de venda do supermercado, o que reforça essa prática abusiva da promoção comercial do composto lácteo. Então, os rótulos eles são muito semelhantes, né? As empresas afirmam que o composto lácteo está fora do escopo da NBCAL, ou seja, para crianças até 3 anos de idade, mas existe uma solução que é diminuir aí os conflitos de interpretação, que seria trazer esse composto lácteo como inserido na norma, trazendo como uma categoria distinta, né, com regras específicas. Então, é necessário que esse composto seja inserido ainda na lei. E que as empresas, né, diferenciem mais as embalagens de cada tipo de produto. Na verdade, ele não deveria existir, mas como existe, que não confundisse tanto o consumidor. Bom, no artigo 5º ainda fala sobre os alimentos de transição e a base de cereais e os à base de leite ou não, quando comercializados e apresentados como
apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. Então, no artigo 5º, ele traz a importância de se ter, na promoção comercial desses alimentos, a frase também do Ministério da Saúde: após 6 meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos. Se houver promoção comercial de alimentos à base de transição, ou à base de cereais, ou bebidas à base de leite ou não, ela deve vir com a frase do Ministério da Saúde. E em relação à rotulagem, o que a NBCAL proíbe em relação à rotulagem dos produtos que são abrangidos pela norma? Colocar fotos, desenhos ou imagens de lactentes ou crianças pequenas e outras figuras humanizadas, denominar o produto de leite humanizado ou outra expressão semelhante ao leite humano, usar frases que coloquem em dúvida a capacidade das mães de amamentarem seus filhos, usar frases que identifiquem o produto como o mais adequado para a alimentação infantil, colocar informações que induzam o uso baseado em falso conceito de vantagem ou segurança, promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos e usar expressões que indiquem as condições de saúde para as quais os produtos sejam adequados. E o que deve ser obrigatório nos rótulos? Cores contrastantes com o rótulo, as frases devem ser molduradas, deve estar de forma legível, de fácil visualização. As frases do Ministério da Saúde devem estar contidas nos rótulos dos produtos de forma moldurada, né? De forma legível, fácil visualização. Em mesmo tamanho de letra e em mesmo tamanho de letra da designação da venda do produto. Os riscos e o preparo inadequado deve também trazer instruções para a correta preparação daquele produto, como, por exemplo, as formas infantis, medidas de higiene a serem observadas e a dosagem para a diluição adequada, quando for o caso. Agora, falando sobre os materiais educativos, técnicos científicos e também os conflitos de interesses. Bom, a NBCAL, ela fala sobre a divulgação ao público de informações sobre alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, está lá no decreto. E o que é, então, esses materiais que podem ser divulgados? Que são divulgados tanto para o público, de forma geral, mas também para profissionais, que são os materiais técnicos científicos. Bom, o material educativo é um material escrito ou audiovisual destinado ao público para orientar quanto à alimentação ou sobre a utilização adequada de produtos. Esses materiais e essas orientações podem ser a partir de folhetos, livros, artigos em periódico leigo, sistema eletrônico de informações, como as redes sociais, entre outros. E o material técnico-científico é um material elaborado com informações comprovadas cientificamente sobre produtos ou relacionadas com o domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, que são destinados especificamente aos profissionais da área de saúde. Geralmente, o profissional nutricionista e o pediatra. Devem conter, as informações explícitas, de forma clara e legível, tanto os materiais educativos quanto técnicos científicos, trazendo, então, quais são os benefícios da amamentação e sua superioridade quando comparada aos seus substitutos, orientação sobre a alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o início e a manutenção do aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais, efeitos negativos do uso de mamadeira, bico e chupeta sobre o aleitamento natural, em especial as dificuldades para o retorno à amamentação e os inconvenientes do preparo dos alimentos e da higienização desses produtos. Implicações econômicas da opção pelos alimentos substitutos do leite materno ou humano, prejuízos causados à saúde do lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de alimentos artificiais, relevância do desenvolvimento de hábitos educativos e culturais, reforçadores da utilização dos alimentos constitutivos da dieta alimentar. Aqui são alguns exemplos de materiais educativos, aqui um exemplo clássico, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos.
E aqui uma interrogação, né? Se são mesmo materiais técnicos científicos, já que acabam induzindo, né, e promovendo a marca desses produtos. Então, nós, profissionais da saúde, devemos estar atentos aos materiais que nós recebemos com olhar crítico, para entender se realmente é um material informativo, com evidências científicas, ou é um material tendencioso. Os materiais educativos e técnicos científicos, incluídos nos profissionais e de autoridades de saúde, não devem conter imagens ou textos que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou o uso de alimentos substitutivos do leite materno. Os materiais educativos sobre alimentação de lactentes também não poderão ser produzidos ou patrocinados por distribuidores, por fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos pelo decreto. Esses materiais são produzidos por profissionais de saúde, por órgãos, e não por empresas. Então, e os materiais técnicos científicos, né, a gente traz os exemplos, eles trazem ainda associações, trazem corporações, trazem, na verdade, até mesmo as sociedades, né, que podem estar vinculadas à divulgação de produtos a partir de materiais, né? Então, são pesquisas que são financiadas por corporações, apresentando resultados favoráveis a esses produtos, né? Então, são citados como materiais técnicos científicos, na verdade, é uma forma de promover, né, uma marca. E em relação às instituições de ensino, né? As graduações, tanto da medicina quanto da nutrição, das residências. As instituições de ensino, as instituições de ensino superior, elas são responsáveis pela formação e pela capacitação de profissionais da saúde, né? E deve incluir aí a divulgação e as estratégias para o cumprimento da NBCAL como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordem a alimentação infantil, evitando que o profissional seja abordado, né, pelas empresas e consiga distinguir se ele está sendo, né, assediado pela indústria ou se ele está sendo, por exemplo, recebendo de fato um material técnico científico e poder dizer não, né, aquela estratégia de promoção de um produto que compete com o aleitamento materno. E existe aí algumas publicações, eu trago um artigo publicado em 2016, que vai falar exatamente sobre o conflito de interesses na formação e prática do nutricionista, e regulamentar é preciso, dentro da formação do nutricionista, entender qual é o nosso papel, nossa atuação, de fato, de forma reflexiva, né, em relação às abordagens que ocorrem em relação à indústria. E é importante, então, que o nutricionista, que o profissional de saúde, ele entenda o que é um conflito de interesse. O conflito de interesse são condições que comprometem de maneira imprópria interesses primários e coletivos em função de interesses secundários. Interesses primários podem ser, por exemplo, o bem-estar dos indivíduos ou o bem-estar de um bebê, da mãe, da família, ao aleitamento materno, a optar, né, a interferência no aleitamento materno ou não dessa mulher, né, dessa família. A integridade das pesquisas, a formação de estudantes em cursos da área, são todos os interesses primários. Os interesses secundários seriam posições privilegiadas da indústria, né, nas indústrias, e o financiamento de pesquisas e eventos científicos. Então, as organizações de saúde e segurança alimentar e nutricional, órgãos governamentais, entidades de classe de nutrição, conselhos, associações, profissionais e sindicatos, eles são todos reconhecidamente defensores da saúde pública. E aí, quando se atribui à indústria, né, quando se associa a interesses da indústria, há uma credibilidade, né, que se dá a essa indústria. Então,
Essas organizações, essas associações, instituições de saúde acabam ajudando a fidelizar os consumidores ao fazer propaganda de indústria. Acabam chancelando as suas ações e confundem ainda mais os consumidores e os profissionais. Então, os pesquisadores muitas vezes são pagos para conduzir artigos e estudos e publicar artigos científicos favoráveis aos produtos das indústrias financiadoras. Conter as evidências que são prejudiciais à venda de seus produtos e confundir o público e prevenir e dar argumentos aos políticos aliados a ações governamentais contrárias às suas ações. Em contrapartida, o que a indústria faz? Um suporte financeiro que cobre participação em eventos, em pesquisas, em conferências científicas, viagens, hotéis, refeições, No entanto, existe uma forma de se viabilizar esses eventos, essas conferências, essas participações com parcerias públicas sem conflitos de interesse, Uma construção de eventos que são livres, de conflitos de interesse. Existe ainda essa pressão das indústrias nesse âmbito acadêmico, na atuação onde ocorre um ciclo de políticas passando tanto por financiamentos como manipulação e introdução de vieses em pesquisas científicas, intimidação e difamação de cientistas, realização de campanhas junto à sociedade, influência da mídia, financiamento de campanhas eleitorais e realização de lobbies junto ao poder público. Há também uma pressão das indústrias em âmbito governamental. As indústrias de alimentos são organizadas e possuem força política e econômica, contando com representação e influência no governo e agindo de forma agressiva na tentativa de moldar a opinião pública e frear a ação regulatória. E são vários os discursos em defesa da responsabilidade individual, em relação ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e ao sedentarismo, e de que as regulações lesariam a liberdade de expressão das indústrias. Convencem, então, os gestores e profissionais da saúde a defenderem ações e programas de nutrição que são ineficazes. E os nutricionistas, Qual é o nosso papel? Os nutricionistas realizam diversas ações que estão relacionadas com a indústria, Realizam ou supervisionam compras de produtos alimentícios em unidades de alimentação e nutrição, estabelecem as especificações técnicas para compras de fórmulas nutricionais, fazem análise técnica e definição de alimentos e produtos a serem adquiridos em compras institucionais, desenvolvem atividades de ensino e pesquisas, influenciando diretamente estudantes por meio de docência e realizam orientação e prescrição dietética. Então, são referências, os profissionais nutricionistas são referências sobre atenção dietética e relações entre alimentação, nutrição, promoção da saúde e prevenção da doença. Então, é um papel importante, é importante se ater a essa norma, e a influência da indústria sobre a nossa prática. Os nutricionistas sofrem pressão da indústria? Sim, de fato, sofrem, A publicidade das indústrias é direcionada a esses profissionais, aos nutricionistas, com o objetivo de induzir a prescrição, a aquisição e a utilização e o consumo de alimentos, muitas vezes de forma sutil. Abordar nutricionistas em formação, ainda dentro da graduação, e ainda na graduação é importante, uma das formas de publicidade que a indústria traz. Do ponto de vista ético, a melhor política para os estudantes é, então, não ter contato com a indústria. É importante que o papel do nutricionista, como formador de opinião também para a população e para demais profissionais de saúde, que não debatem tanto essa questão. É essencial a sua atuação e tomada de decisões de forma autônoma, imparcial, independente da influência de interesses, tanto privados, e ocorram também dentro dos mais altos padrões da qualidade e princípios éticos, priorizando a saúde da população e não se deixando influenciar por eventuais benefícios e
produtos que são recebidos, né? Alguns brindes, algumas doações. Então, existem, né, uma estratégia das indústrias de dar brindes aos profissionais. Aceitá-los pode gerar obrigação moral de retribuição, comprometimento, né, comprometendo o julgamento e a decisão sobre as condutas do nutricionista. O valor dos brindes gastos com a publicidade das empresas está embutido no preço do produto, né? E o retorno se dá por conta dos produtos por meio dos pacientes que são orientados pelos próprios nutricionistas. Então, é importante se monitorar as infrações, é um papel da IBFAM fazer esse monitoramento a partir, desde lá do início, desde 1985, o Ministério da Saúde também, em 1988, foi um apoiador, a Anvisa em 2006, e existe aí uma coleta de infrações em lojas físicas, em lojas online, das redes sociais, de materiais promocionais, materiais educativos, técnicos científicos, rotulagem, doação de brindes para profissionais dentro de maternidades, instituições de saúde privadas ou públicas. E aí existe uma notificação, essa notificação é enviada às empresas, e a IBFAM divulga isso, né, essas notificações em seu relatório anual, divulga nas redes sociais, também em parceria com o IDEC, enfim, mostrando o quanto que a norma ainda precisa ser cumprida. Então, deixando aqui algumas considerações finais, o papel do profissional da saúde seria estimular a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e continuado até 2 anos de idade ou mais. Os profissionais devem contribuir para a difusão, a aplicação e fiscalização dessa legislação, principalmente os vinculados ao SUS. Somente médico ou nutricionista podem prescrever as fórmulas infantis para lactentes e de segmento para lactentes, então que essa prescrição seja de forma consciente e na forma quando há necessidade dessa prescrição. Contribuir para a divulgação da legislação, né, da NBCAL, ser um parceiro incentivando e protegendo a amamentação. Pode e deve denunciar as irregularidades aos órgãos competentes, como a Anvisa, o Ministério Público. Pode ser um consumidor também consciente e que não aceite práticas abusivas de alguns fabricantes e comerciantes. Então, desta forma, a gente contribui protegendo a amamentação, então apoiando e divulgando, né, a norma. Então, obrigada, espero que tenha sido uma forma de divulgação e também de sensibilização em relação à NBCAL e mais uma forma de divulgar a importância de se proteger o aleitamento materno. Obrigada.